Rapaz, confesso que eu estava muito em dúvida se eu fazia esse vídeo, já que é um vídeo muito especulativo, né? Muito baseado no aonde o Terence passou o Réveillon. É na Barra da Tijuca, é em Matinhos, vai ser envolvido, não vai ser envolvido na troca por Agostinho Canóbio, mas como é um jogador muito simbólico para o Clube Atlético Paranaense, para mim, o maior gringo da história do Clube Atlético Paranaense, com uma história absurda no clube, acho que quando existe a possibilidade de um cara desse voltar, a gente precisa abordar de alguma maneira, mas sabendo que a informação pode não proceder. Mas, de qualquer maneira, é uma informação que eu, pelo menos, fico animado. E eu vou falar sério com vocês. O retorno do Nicão, confesso que não me animou muito. O retorno do Terence me animaria muito. Assim, é um cara que eu tenho uma relação pessoal de torcedor de muito carinho. Cara, botou a gente na final da Libertadores com aquele gol contra o Palmeiras. Cara, fez gol de bike na semifinal da Sul-Americana, que a gente é campeão contra o Penharol. O cara participa do gol do Nicão. Quantos gols importantes, quantos jogos o Terém já não decidiu pelo Atlético. E assim, saiu do Atlético, não conseguiu desempenhar, acontece. Como eu falo pra vocês, tudo é contexto. Só que a certeza que a gente tem é que o Terence encontrou um contexto muito positivo aqui no Atlético, ao ponto de viver os melhores momentos da sua carreira. Ah, Thiago, mas o Nicão voltou e não jogou nada. Pode acontecer. Mas eu pagaria pra ver Davi Terence tendo mais uma oportunidade de vestir a camisa do Atlético. Eu pagaria pra ver Davi Terence tendo a oportunidade de continuar escrevendo uma história que sempre foi muito bem sucedida. Eu pagaria pra ver a oportunidade do Atlético se reconstruindo junto a um ídolo e um ídolo voltando a desempenhar o seu melhor futebol vestindo a camisa do Furacão. Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos. Vai lá no site da KTO, faz o seu cadastro, lembrando que é para maiores de 18 anos apenas e para você jogar com responsabilidade. E a partir de agora a gente vai trocar uma ideia 3 pontos, porque eu acredito que Davi Terence faça todo sentido como reforço da temporada do Atlético para 2025, uma temporada de retorno à Série A. E o ponto de número 1, para mim, é muito fácil. O Terence sabe ser um protagonista. O Terence, ele assumiu esse papel em tantos e tantos e tantos e tantos momentos. Desde a primeira vez que vestiu a camisa do Atlético, o Terence se sentiu muito confortável para ser esse cara que chama a responsabilidade, para ser esse cara que decide jogos, para ser esse cara que atrai os olhares ali. Então, assim, imaginar que o Terence vai mudar completamente o seu perfil como jogador com um retorno, eu não imagino. Assim, eu acho que vai ser uma Série B que ter uma liderança que chama responsabilidade como o Terence vai ser muito importante pro Atlético. O Atlético tem bons jovens em João e Zapelli, mas não são esses caras que resolvem jogos, que crescem no momento certo, que falam mais alto quando precisa falar mais alto. E o Terence sempre foi esse cara. João e Zapelli não são ainda, com certeza vão ser. Essa temporada já apareceram em momentos super decisivos. Mas com o Terence é outra história. É a conversa de adulto, de gente mais experiente, de gente mais pronta, de gente que já foi validada, de gente que já teve ali o seu carimbo na história do clube como uma peça decisiva. Então acho que o primeiro ponto dessa capacidade de decidir tá ali no Terence. Tem um jogo muito simbólico pra mim, que é aquele último jogo do Campeonato Brasileiro de 2022 contra o Botafogo, que era uma disputa quem ia pra Libertadores, né? E o Terence bota o jogo no bolso de uma maneira absurda, assim. Pra mim, aquilo representa muito minha memória do Terence. O cara da assistência, o cara do gol, o cara que vai botar a bola na trave, o cara que vai incomodar o tempo inteiro. Ponto de número 2, questões táticas. Eu acho que hoje a gente não tem esse meia que pisa na área. Hoje a gente não tem esse meia de finalização. Hoje a gente não tem esse meia de gol. Esse cara que vai, ser em alguns momentos quase que um segundo atacante. Então, quando você imagina que o técnico Maurício Barbieri pode usar dois meias, você vai ter ou o Zapelli ou o João como jogadores mais cerebrais, como jogadores mais criativos, de circulação de bola, de rotação. E você vai ter no Terence um jogador mais agressivo, um jogador de mais finalização, um jogador de mais chegada à frente.
Então, assim, acho que se complementa dentro de uma opção tática natural que o Barbieri pode ter. Barbieri pode botar, por exemplo, Terãs pela direita vindo para dentro, ou Terãs numa faixa central, e João e Isabelle vindo da direita para dentro para deixar o corredor para esse lateral de mais amplitude pela esquerda, ou prender um volante, baixar um meia, abrir os laterais e ter João ou Isabelle e Terãs. Eu acho que você tem essa possibilidade dos dois meias que conversa muito com a ideia de jogo do Barbieri. Você tem essa possibilidade dos dois meias que contribui muito com o que o Barbieri ele pensa nesse jogo de ter mais a bola, de ser mais propositivo, de ser mais protagonista do jogo. Então, no final das contas, eu acho que taticamente também faz muito sentido pro jogo do Atlético. Ah, Thiago, mas não fica um cenário de menos intensidade? Fica. Fica pra caramba. Você tendo Terãs e Isabelle, fica um cenário muito frágil nesse sentido. Mas aí você vai ter mais a bola. Aí você vai ser mais letal quando tiver a bola. Então, seu jogo não vai ser concentrado na sua fase defensiva. Seu jogo vai ser concentrado na sua fase ofensiva. E o Atlético tá preparando um time que tem Falcão, que tem Filipinho, que tem Raul, volantes de muito mais pegada, que dão muito mais sustentação do que Fernandinho e Eric. Beleza? E o ponto de número 3 que eu acho muito importante, que é um cara que tem gol, né? É um cara que tem gol, tem assistência. A gente vem sofrendo muito nas últimas 2 temporadas de ser um time que cria muito e um time que marca muito pouco. Se você for pegar as estatísticas tanto de 2023 quanto de 2024, o Atlético sempre foi um time de um volume ofensivo muito grande em relação às chances criadas. Sempre um dos primeiros do Campeonato Brasileiro, inclusive em temporadas que a gente brigou para não cair. Mas, ao mesmo tempo, o time que finaliza muito errado, o time que perde muitos gols, peças importantes como Canobi, Coelho, com aproveitamento muito baixo. Então, você ter a capacidade de finalização do Coelho é um ponto muito positivo no sentido de voltar a ser mais assertivo, voltar a ser mais eficiente e eficaz. Beleza, rapaziada? São 3 pontos que eu acredito que fazem Davi Terãs um belo reforço para o Atlético. Um reforço que eu acho que desequilibraria na Série B, seria uma liderança técnica e um jogador com uma história muito legal no clube. Acho importante você ter esses caras que representam muito bem tudo que o Atlético viveu recentemente. Óbvio, uns vão dar certo, outros vão dar errado. Mas no final das contas eu abraço a ideia do Terãs sem pensar 2 vezes. Imagina aqueles chutes de longe de novo. Aqueles dribles na entrada da área que, pô, faziam ele sair na cara do gol. É o tipo de coisa que, pô, pro torcedor tem muito valor, cara. Contribui muito pra experiência do torcedor. E acho que o torcedor merece ver o reinado ressurgir, acontecer novamente no Clube Atlético Paranaense. Tamo junto, é nóis.